começar pelo último versículo 58. E nós vamos fazer a exposição de todo esse capítulo, destacando os fundamentos necessários para o que eu quero transmitir essa noite. A minha tradução é NVI, Nova Versão Internacional, que diz: portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Glória a Deus. Não será inútil. Veja que o versículo começa com portanto. Isso quer dizer que é uma conjunção de conclusão, uma conjunção conclusiva, em cima da base lançada pelo apóstolo Paulo desde o versículo 1. Ele está fazendo uma sábia conclusão pelo Espírito de revelação, como foi lido no versículo 58. Agora comecemos de fato a leitura. Irmãos, eu vou ler na minha tradução NVI. Os irmãos podem acompanhar por esta que está aqui adiante. Irmãos, quero lembrar-vos do Evangelho que eu lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Por meio deste Evangelho vocês são salvos. Deste Evangelho vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que eu lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que eu recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, também segundo as Escrituras, e apareceu a Pedro, depois aos 12, depois disso apareceu a mais de 500 irmãos, de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Comigo. Depois apareceu a Tiago e então a todos os apóstolos. Depois destes apareceu também a mim, como um que nasceu fora de tempo, pois eu sou o menor dos apóstolos e nem sequer mereço ser chamado apóstolo, porque eu persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e sua graça para comigo não foi inútil. Antes trabalhei mais do que todos eles, contudo não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, quer tenha sido eu, quer tenham sido eu, os demais apóstolos, é isto que pregamos, e é isto que vocês creram lá no início. Ora, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como é que alguns entre vocês estão dizendo que não existe ressurreição dos mortos? Se não há ressurreição dos mortos, nem Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Mas se é isso, seremos considerados falsas testemunhas de Deus, pois contra ele testemunhamos que Cristo foi ressuscitado, que ele, Deus, ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Mas se de fato os mortos não ressuscitam, ele também não ressuscitou a Cristo. Pois se os mortos não ressuscitam, nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm e ainda estão em seus pecados. Neste caso também, os que dormiram em Cristo estão perdidos. E se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens, todas as pessoas do mundo, os mais dignos de misericórdia e de compaixão. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dentre aqueles que dormiam.
Visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Pois da mesma forma como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. Todos, vírgula, né? Os que creem. As outras escrituras atestam isso. Mas, 23, cada um por sua vez. Cristo primeiro, depois quando ele vier, os que pertencem. Então virá fim, quando ele entrega ao reino a Deus o Pai, depois de ter destruído todo o domínio, autoridade e poder, pois é necessário que ele reine, até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo de seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque ele tudo sujeitou debaixo de seus pés. Ora, quando se diz que tudo sujeitou e ficou sujeito, fica claro que isso não inclui o próprio Deus Pai, que tudo submeteu a Cristo. Quando, porém, tudo lhe estiver sujeito, então o próprio Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, a fim de que Deus seja tudo em todos. Se não há ressurreição, que farão aqueles que se batizam pelos mortos? Se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que se batizam então por eles? Também nós, porque estamos nos expondo a perigos o tempo todo, todos os dias enfrentam a morte, irmãos. Isso digo pelo orgulho que tenho de vocês em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se foi por meras razões humanas que lutei com feras em Éfeso, que ganhei com isso então, se os mortos não ressuscitam, corramos e bebamos, porque amanhã morreremos. Não se deixe enganar, as más companhias ou conversações corrompem os bons costumes. Como justos, recupere o bom senso e pare de pecar, pois alguns há que não têm conhecimento de Deus. Digo isso para a vergonha de vocês. Mas alguém pode perguntar: como é que ressuscita os mortos? Com que espécie de corpo virão? Insensato. O que você semeia não nasce, a não ser que morra. Quando você semeia, não semeia o corpo que virá a ser, mas apenas uma simples semente, como de trigo ou de alguma outra coisa. Mas Deus lhe dá um corpo, como determinou, e cada espécie de semente dá o seu corpo apropriado. Nem toda a carne é a mesma. Os homens têm uma espécie de carne, os animais têm outra, as aves outra, e os peixes outra ainda. Há corpos celestes e há também corpos terrestres, mas o esplendor dos corpos celestes é um, e o dos corpos terrestres é outro. Um é o esplendor do sol, outro da lua, e outro das estrelas, e as estrelas diferem esplendor umas das outras. Assim será também com a ressurreição dos mortos. O corpo que é semeado é perecível, e ressuscita imperecível. É semeado em desonra, ressuscita em glória. É semeado em fraqueza, ressuscita em poder. É semeado um corpo natural, ressuscita um corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Assim está escrito: o primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente. O último Adão, espírito vivificante. Não foi o espiritual que veio antes, mas o natural. Depois dele, o espiritual. O primeiro homem era do pó da terra, o segundo homem dos céus. Os que são da terra são semelhantes ao homem terreno, os que são dos céus ao homem celestial. Assim como tivemos a imagem do homem terreno, teremos também a imagem do homem celestial. Irmãos, eu lhes declaro que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Eis que eu lhe digo um mistério: nem todos morreremos, mas todos seremos transformados. No momento, abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista de imortalidade. Quando, porém, o que é corruptível se reveste de incorruptibilidade, e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Onde está a morte, sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus, que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. E mais uma vez a conclusão: portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Louvado seja Deus. Obrigado pela paciência.
e lermos juntos todo esse capítulo maravilhoso das Escrituras. O reino de Deus está em constante desenvolvimento e em construção e operação aqui na terra. O reino de Deus está entre vós, disse Jesus. Não vem com vista aparente, mas silenciosamente, do mesmo modo que o fermento atua na massa de trigo para fazê-la crescer, assim o reino de Deus silenciosamente opera neste mundo. E o seu povo, a sua igreja, é conclamada a fazer a sua obra. O Senhor Jesus disse que o mundo, ele já está pronto para a colheita. A seara está madura, mas poucos são ceifeiros. E nós somos cooperadores de Deus que somos. Precisamos nos dispor, disponibilizar para essa grande seara. Nós somos chamados, vocacionados para isso. No entanto, há uma outra obra de Deus, que é a edificação da sua igreja. A igreja de Deus precisa ser edificada. Isso tudo, essa obra toda de edificação, é com vistas no nosso crescimento espiritual. Diga graças a Deus. Crescimento espiritual é o que Deus está a fazer com a sua igreja. Deus começa a sua obra conosco. E o Senhor Jesus disse aos fariseus: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que Ele enviou. Que creiais em mim. E vocês não têm crido. O Senhor Jesus confrontou por diversas vezes os fariseus, porque não criam nele, não criam no Senhor Jesus como um Messias enviado. Mas nós, a sua igreja, temos crido nos seus ensinamentos, temos crido na sua palavra. E aqui nesse capítulo, como em todas as demais epístolas, todas as cartas apostólicas, nos ensinos de Jesus, primeiro são lançados os fundamentos, em seguida o Senhor Jesus cobra de nós que vivamos à altura do que nos foi ensinado. Diga louvado seja Deus. Ele nos ensina que devemos fazer jus ao nome de cristãos, seguindo integralmente os seus ensinos, como também o de seus apóstolos. Podem prestar atenção, a grande parte de todas as epístolas é composta de ensinamentos, de conhecimento doutrinário, porque para Deus só importa uma vida cristã verdadeiramente consistente, baseada e fundamentada no entendimento. É isso que nos faz diferente de todos os animais, é justamente a nossa razão, a nossa mente e o nosso intelecto. Não que as emoções não sejam importantes, não que a nossa vontade não seja importante, porque nós somos um ser completo. Nós temos essas três faculdades, dimensões no nosso ser. Mas acima de tudo e de qualquer coisa, Deus espera de nós que nós vivamos de forma coerente com os ensinamentos aqui colocados na sua palavra. Primeiramente, o apóstolo então ensinou essa igreja. Ele fundou essa comunidade de Corinto, na Grécia, e até hoje estão lá em suas ruínas da cidade antiga, bem como a cidade nova. O apóstolo Paulo passou por ali e com dificuldade abriu essa igreja, essa comunidade que recebeu todo o conteúdo do Evangelho. O apóstolo Paulo então ensinou a esses cristãos, conforme as Escrituras, que Jesus havia de morrer pelos nossos pecados, que todos os que nele crescem. Ensinou que esse mesmo Jesus foi sepultado, mas que ao terceiro dia ele ressuscitou. O apóstolo então pregou o Evangelho da ressurreição. O Evangelho da ressurreição. Não somente da morte, do sepultamento, mas para o Evangelho ser completo, é necessário que aquele que é o autor da vida não seja retido pela morte. Louvado seja o seu nome. Ao terceiro dia verdadeiramente ele ressuscitou, e foi testemunhado isso por todos os seus apóstolos, pelo próprio Paulo, a quem ele se manifestou visivelmente. Não foi uma visão
mas uma manifestação real que esse apóstolo, que se considera a si mesmo como um aborto, uma pessoa que nasce fora de tempo, e ele próprio teve esse encontro com Jesus ressuscitado. Além destes, o Senhor Jesus se manifestou a mais de 500 pessoas de uma só vez. Todas essas testemunhas estão aqui registradas, que são as maiores testemunhas de todas. Nenhum testemunho chega a se igualar a este das Escrituras Sagradas. Por isso que ele é tão importante, ainda que contém os nossos testemunhos, mas os aqui registrados são maiores do que todos os nossos juntos. O Senhor Jesus então se revelou ressuscitado. Durante 40 dias ele passou aqui se manifestando antes de subir ao céu. Ressuscitado, podia ser tocado, podia ser sentido, podia ser abraçado, como também ao mesmo tempo passava pelas paredes e adentrava os recintos onde ele achava por bem se manifestar. Nesse corpo glorioso, espiritual, que é como que as primícias da ressurreição, o Senhor Jesus deu provas e mandou registrá-las aqui nas Escrituras. Acontece que os irmãos de Corinto estavam recebendo informações de fora. O mundo estava pressionando a igreja de Corinto. Grécia, como berço da filosofia e de uma religião pagã, gnóstica, que fazia o dualismo entre carne e espírito, dizia que a carne para nada presta, a carne por si, intrinsecamente, ela é corrupta, ela é cheia de pecado, de mal, e que portanto não faria sentido ressuscitar essa carne. Isso foi o que entrou na igreja, contaminou a igreja. Disseram os falsos mestres, ao contrário de Paulo e dos demais apóstolos, que não haveria então ressurreição alguma, mas que todos que recebessem, aceitassem Jesus, eles iam ser um espírito etéreo, numa eternidade sem sentido, porque totalmente ao contrário da promessa da ressurreição do corpo. Não é que os apóstolos e o Senhor Jesus estavam ensinando que esse corpo da ressurreição será tal qual esse que agora temos, no qual habita o pecado. E então o apóstolo passa a explicar como seria esse corpo da ressurreição. A partir da natureza ele explica que a semente, ela nasce, ela morre, ela passa pela decomposição e daí surge um corpo. E você observa as plantas, umas mais lindas do que as outras, umas mais belas, mais floridas do que as outras, e surge de uma semente pequenina grandes árvores, belas, maravilhosas. E também ele usa a ilustração e a comparação dos corpos celestes. Ele diz que a glória do sol é muito maior do que a da lua, e as estrelas entre si, bilhões que são, elas têm a sua relativa glória, iluminação. Isso se observa nos céus, que as estrelas não são iguais, não são da mesma grandeza, da mesma luz. E assim o apóstolo compara e ridiculariza o ensino falso de que a ressurreição não seria factível, não seria possível, e a igreja então passa a ser influenciada por esse falso ensino. Por isso o apóstolo chama essas pessoas de insensatas, porque elas estão pondo em dúvida o testemunho dos apóstolos, elas estão pondo em dúvida o testemunho do próprio Senhor Jesus ressurreto, de mais de 500 pessoas de uma só vez, e das Escrituras como um todo. Eles estão pondo em dúvida a palavra de Deus. Só que o apóstolo, ele chama a atenção e diz: olha, assim como eu ensinei, vocês têm de reter. Eu não ensinei de mim mesmo, assim como eu recebi, eu transmiti a vocês o Evangelho completo, que inclui a ressurreição de nossos corpos mortais. Então ele aproveita para associar essa ressurreição
uma vinda gloriosa do nosso Salvador, quando ele diz: nem todos dormiremos. Um abrir e fechar de olhos, nossos corpos serão transformados, porque não pode herdar o reino dos céus a carne e o sangue. Esse corpo, como é agora, não pode herdar o reino dos céus. E ele começa a eliminar toda dúvida, ele começa a eliminar toda dificuldade que esses irmãos estavam enfrentando por falta de terem se apegado aos seus ensinos. E assim, a gente olha para a igreja moderna, para a igreja dos nossos dias, e vê que enfrentamos diversas dificuldades por falta de nos atermos às Escrituras Sagradas, por falta de nos dedicarmos aos seus ensinamentos, que são diversos. E assim, muitas das vezes enfrentamos uma espécie de depressão espiritual, mesmo depois de grandes experiências com Deus. Isso aconteceu até com Elias, isso aconteceu com o grande profeta Jonas. Eles viveram grandes experiências com Deus, como nenhum de nós jamais viveu, e depois, logo em seguida, caiu em profunda depressão, querendo mesmo até morrer. E foi Deus quem chegou e os confrontou com a sua palavra. As experiências, elas têm de estar realmente na nossa vida, fazer parte da nossa vida, porque nós somos seres completos. Nós temos as nossas emoções, os nossos afetos precisam vir à tona. Nós precisamos amar a Jesus e a Deus de todo o nosso entendimento, de todo o nosso coração, com todas as nossas forças. Isso se refere ao nosso corpo físico, todas as nossas forças, toda a nossa vontade de fazer a sua obra, porque isso não será vão, conforme se viu aqui no último versículo. Não será vão. Por que não será vão? Porque nós haveremos de ressuscitar, cada um com a glória devida do seu corpo. E já dizia C.S. Lewis, grande teólogo inglês, que esse galardão e essa glória prometida aqui tem a ver justamente com essa glória do nosso corpo ressurreto. Cada um terá a sua própria glória, como cada plantinha tem a sua glória, como cada astro e corpo celeste tem a sua glória, assim serão os cristãos, cada um na medida do seu galardão. Por isso a Bíblia diz: olha, cuide para que não tomem o teu galardão, porque na medida que você deixa de ser uma pessoa operosa, deixa de fazer a vontade de Deus, cumprindo os seus mandamentos, desenvolvendo o seu crescimento espiritual, nessa mesma medida você começa a definhar e a perder aquilo que em tese você teria no reino eterno de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é importantíssimo saber, porque Deus premiará cada um de nós conforme a nossa firmeza, a nossa constância, que é a nossa perseverança. Atos 2,42 diz, irmãos, que os irmãos da igreja primitiva, eles perseveraram em quê? Na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Veja, doutrina dos apóstolos, um conjunto de doutrinas. Não era só que Jesus morreu e ressuscitou, era uma série de doutrinas de ensinamento que constam nas epístolas, todas de grande importância, que precisam ser lidas. Não só o capítulo inteiro como foi lido aqui, mas os 16 capítulos de uma só vez, porque essa divisão ela não existia na Bíblia original. Quando a Bíblia foi consumada através de muitos rótulos. Hoje foi dito aqui na escola, no curso de formação de confissão de fé, que essa divisão de capítulos e versículos, ela veio para facilitar o acesso à Bíblia, mas originalmente as epístolas foram feitas para serem lidas de uma só vez. Porque quando você recebe uma carta de alguém que você ama, ou que ama você, você quer ler essa carta toda. E é incrível como hoje as pessoas não querem ler as epístolas todas. Nós temos dificuldade de ler um só capítulo, que dirá 16 de Romanos, Coríntios, 2 Coríntios e tantas outras grandes epístolas. E o que se dirá dos profetas, com 66 capítulos, que é o caso de Isaías, e a gente passa o ano inteiro e não lê a Bíblia toda. Pois a igreja primitiva, ela perseverava na doutrina dos apóstolos. O primeiro ponto, essa é a perseverança verdadeira. Essa é a verdadeira perseverança, é na doutrina dos apóstolos. Daqui ninguém me tira.
eu estou firme nela, eu não saio daqui. O profeta Isaías diz no capítulo 26, versículo 3: Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme. Deus conserva em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Ou seja, a pessoa confia no que Deus diz. Confiar em Deus não é algo vago, não é algo sem noção. As pessoas dizem: eu confio em Deus, eu confio em Deus, eu confio que Ele vai me ajudar, que Ele vai fazer acontecer. Mas essa confiança em Deus, nas Escrituras, é acreditar em tudo o que Ele nos diz aqui. Essa confiança em Deus é dar crédito no testemunho que deram os apóstolos da ressurreição de Cristo. Essa confiança é acreditar no que Ele nos ensina. Acima de tudo, a confiança em Deus está em acreditar no que Ele transmite na palavra de Deus, na sua palavra. Então, firmeza de fé é isso, é não ser removido com facilidade. Aí vem as seitas e dizem uma coisa, e na televisão dizem outra coisa, e no Facebook dizem outra. Isso faz uma bagunça na nossa mente, porque nós não temos assim uma firmeza, uma constância no estudo das Escrituras, da palavra de Deus. Firmeza que está no versículo 58. Constância é a perseverança. Aquele que perseverar até o fim, esse é o salvo, esse será salvo. É o que persevera, e essa perseverança, como já foi dita, é na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Veja que as orações ficam por último, não deixando de ser tão importante como o estudo, mas o estudo sempre vem na frente. Abundância, sejam abundantes, não é isso? Deixa só o versículo 58, isso exatamente. Firmes e constantes, sempre abundância na hora do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor, não é vão no Senhor. Abundância, eu costumo falar que há níveis de vida com Deus, há níveis, e há um nível excelente. Isso determinará a nossa recompensa, isso determinará o nosso galardão. O apóstolo Paulo diz assim: eu trabalhei mais do que todos, todavia, se eu me glorio no Senhor, porque eu trabalhei mais do que todos eles, mas no final eu reconheço que, todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo, louvado seja o seu nome. A graça de Deus, Deus iniciou, Deus veio até mim, Deus me encontrou, Jesus me encontrou no caminho de Damasco, e ali foi o encontro mais extraordinário que um ser humano pode ter com Deus. Jesus se manifestou, hoje Ele se manifesta na sua palavra, hoje Ele se manifesta em nossas orações, quando essas orações são fundamentadas na sua palavra, quando essas orações têm como fundamento a doutrina dos apóstolos. E assim essa abundância de vida, ela é para os disciplinados, irmãos. Ninguém vai ter uma vida abundante, como a nossa irmã aqui citada agora há pouco, jamais vai chegar a ser juíza federal sem a necessária disciplina, sem o sacrifício e o preço exigidos para isso. Jamais. Assim também, ninguém vai chegar jamais a uma glória, como a do sol, um corpo ressurreto e glorificado, um galardão incomparável, como aqueles que receberão os santos apóstolos que deram suas vidas, os santos mártires que derramaram seu sangue por essa palavra, deram sua vida sem temor, sem arredar um centímetro do fundamento, do ensinamento, do conhecimento de Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. De muitas das as vezes o Senhor se revelou por diversas maneiras. Hoje, contudo, Ele nos fala pelo Filho, e o Filho autorizou os seus apóstolos, e eles escreveram esse Novo Testamento, nos ensinando toda a verdade a respeito, através da qual o Espírito Santo nos guia, pela qual matéria-prima do Espírito Santo, Bíblia Sagrada, não existe nenhuma revelação fora dela, nenhuma mesmo. Tudo aqui está amarrado
conectado, intrinsecamente ligado, de forma que o Espírito Santo nos conduz a toda essa verdade. Outra coisa importante, irmãos, como diz o versículo, é que a obra ela é do Senhor. Mas infelizmente há no mundo muitas obras do homem. Aquela obra do homem cuja motivação está nos resultados, cuja motivação está naquilo que se conhece como pragmatismo religioso. As pessoas estão colocando os carros na frente dos bois, como se diz. Elas querem o resultado, elas não querem a maneira e a forma correta de alcançar, de atingir o resultado. Como Deus exige de nós, como Deus exige das suas igrejas, como o apóstolo Paulo aqui exige da igreja de Corinto. Ele manda que voltem aos fundamentos que ele próprio estabeleceu quando fundou aquela igreja. Nós precisamos atentar para a obra do Senhor. O que é a obra do Senhor? A obra do Senhor, como já foi dito aqui no início, é que criamos a forma correta no seu nome e nos seus ensinamentos. Passemos a ter esse conhecimento que vai nos conduzir por toda a vida. E nossas emoções serão saudáveis. E nossa vontade será pela glória do Senhor. Não por resultado. Não porque eu estou, a priori, eu estou me sentindo mal de saúde, eu preciso que Deus me cure. Não porque a priori eu estou com dificuldade financeira, eu preciso desse dinheiro, eu preciso que Deus me dê a sua bênção. Amém? Mas isso vem depois. Primeiro Deus, depois eu. Primeiro Jesus, depois eu. A festa do céu, quando se converte um pecador, é em função dele, não de nós. Isso está na Bíblia. A festa do céu é por causa dele. É porque ele é bom, porque ele veio, é porque ele nos buscou e nos achou em trevas, nos achou em pecados, desceu estas partes baixas e terríveis da terra para que nos resgatar. Aí, após o resgate, ele nos chama de privilegiado, ele nos incentiva, ele nos acaricia, ele nos ama com amor incomparável. Mas primeiramente a gente sabe, como todas as pessoas que foram para o encontro, como crentes que são, já sabem que o fundamento de tudo é colocado na lei de Deus, que mostrava o verdadeiro retrato, que nós éramos realmente feios. Por natureza pecaminosa, nós somos muito feios. Nós não recebemos um elogio sequer. Mas quando a gente recebe Jesus, é Jesus que é visto em nós. E assim, Ele próprio elogia em nós aquilo que Ele fez em nós, a sua obra gloriosa e maravilhosa. Ele elogia então aquilo que o Espírito Santo faz em nós. Não que fôssemos isso por natureza, porque não éramos. A Bíblia diz que nós éramos feios, terríveis, como um verdadeiro cadáver, mortos espirituais, destituídos da glória de Deus, fora da sua presença. É o que todos nós éramos. Não escapa um não justo, nenhum sequer. Mas agora sim, depois que nos tornamos, porque todos aqueles que o receberam, deu-lhes o privilégio, a prerrogativa de se tornarem filhos de Deus. Agora Ele nos elogia, agora Ele nos acaricia, agora Ele nos beija e nos abraça como ninguém, agora Ele nos ama como ninguém. O seu amor é um amor eterno, mas a nossa contrapartida, a nossa resposta é uma resposta de gratidão. A nossa resposta é uma resposta de constrangimento para viver a altura do que Ele espera de nós. Diga graças a Deus. Para vivermos a altura do que Ele espera de nós. E assim, eu acredito piamente em tudo que os irmãos disseram aqui, porque se trata de pessoas que já conheciam o Evangelho, que já eram da igreja, que já sabiam que para chegar onde chegaram, tiveram de se olhar no espelho da lei
e reconhecer a sua fisionomia distorcida pelo pecado, estava obscurecido no entendimento, separados da vida de Deus, se viram feios no espelho da lei e se arrependeram, e então entraram no reino, e hoje precisaram, ou ontem e hoje precisaram de compreender que já tinham se tornado filhos de Deus. E então Deus reaviva o seu amor para com essas pessoas, e essas pessoas então de hoje em diante devem observar o que está sendo dito. Meus amados irmãos, mantenham-se firmes, que nada os abale, sejam sempre dedicados à obra do Senhor, à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil, vocês não perderão a ressurreição. Vocês, se não forem pela morte, será pela manifestação do nosso Salvador, que transformará nossos corpos mortais no abrir e fechar de olhos, ou pela morte, ou pelo arrebatamento, ou pelo grande encontro nos ares com nosso Senhor. Isso acontecerá, porque essa carne, esse corpo, carne e sangue não pode herdar o reino dos céus. É um corpo de glória, é um corpo espiritual. O apóstolo explicou, não precisa restar dúvida alguma. Nós teremos corpos imortais, indestrutíveis, assim como o do nosso Salvador. Louvado seja o seu nome. Não será vão o nosso trabalho, Deus dará recompensa, mas não deixe ninguém tomar o galardão de você, porque se você não fizer, vai vir outro. Deus levantará até das pedras pessoas para glorificar o seu nome. Se vocês e eu não fizermos, outros farão, e a recompensa que em tese seria nossa já não será mais. Perderemos a grande oportunidade de ter em Deus um tesouro dos céus. Isso é como um filho que a gente quer que estude, a gente quer que se destaque. O pastor Geninho com a irmã Sandra tem pago um alto preço para que as suas filhas estudem, se formem e sejam estudiosas. E isso é parecido com o que Deus faz conosco no sentido espiritual. Deus quer que nós desenvolvamos a nossa salvação. É como um filho que a gente quer que estude, a gente incentiva para que tenha a melhor nota para o Enem, para que passe no vestibular para a medicina, para direito, engenharia, o que quer que seja, que se dê bem na vida e que seja estudioso. Porque eu costumo dizer, irmãos, que hoje não basta ser inteligente. As pessoas dizem, mas teu filho é inteligente, fulano é inteligente, fulano é inteligente. Isso não basta. Inteligência não basta. O que hoje se espera é que sejamos estudiosos, é que a pessoa seja mesmo, como se diz, comedor de livro, debruçado no livro, no computador, e estude dele, porque a disputa é grande. Hoje em dia, só tem sucesso quem paga um preço altíssimo da disciplina rigorosa dos estudos. E não é diferente com os filhos de Deus. Nós precisamos avançar na obra de Deus. Não ativismo de igreja, ativismo religioso, mas na obra de Deus, que leva em conta essas verdades que estão sendo ditas aqui nessa noite. E como eu dizia, já para finalizar, isso acontece com os nossos filhos, a gente incentiva e a gente manda estudar e dá todo o suporte necessário, como o pastor mesmo, a sua esposa tem feito, dá todo o suporte necessário. Sabe o que a gente ainda faz? Certos pais, por serem bons, para incentivar seus filhos, ele diz assim: olha, se tu tiver um bom resultado, se tu conseguir a pontuação para a medicina, que é o curso que eu quero que tu faça, tem gente que até força a barra, né? O filho estudar medicina, o filho nem quer. Eu não sou de aprovar muito esse tipo de coisa. Aí vai dar um péssimo médico. Aí o filho não quer ser advogado, vai dar um péssimo advogado, promotor, juiz. O pai fica forçando a barra. Mas digamos que o pai percebe que o filho tem vocação para aquilo, então vai com força, incentiva, diz: olha, se tu conseguir aquela pontuação no Enem, ou no vestibular, vou te destacar, eu ainda vou te dar um carro zero para você ir para a faculdade. Você não vai pegar ônibus, se bem que às vezes esse trânsito é pior do que pegar ônibus em bicicleta, de motocicleta. Às vezes dá vontade de largar o carro e ir andando, né, pastor? Pois é. E o pai, bom como é, incentivador do filho,
Ó, vou te dar um carro, se tu conseguir. O pai já está dando tudo, já está dando todo o incentivo, está pagando o ensino fundamental, o ensino médio, gastou uma fortuna com aquele filho, mas ainda quer dar algo extra para esse filho se ele atingir aquela meta. E assim o pai oferece um carro, zero mal, e o filho consegue. Como é bom, né? Como é bonito, como é legal. O pai tem condições para isso, ele faz isso. Louvado seja a bondade desse pai. Não seria assim com Deus, irmãos? Deus, ele tem feito a obra nas nossas vidas. Deus é bondoso conosco. Deus nos resgatou da nossa maneira vã de viver, da nossa vida pecaminosa. Não importa o tipo de pecado que você fazia. E Deus então vem, nos confronta com a sua verdade, nos faz arrependidos, porque o Espírito nos convence do pecado, do juízo e da justiça, e assim a gente passa a ser filho de Deus, e Ele continua nos incentivou ao arrependimento, para que nossa vida fosse resgatada, e agora estamos já na sua família, com a prerrogativa, com o privilégio, o direito. E Ele então diz: olha, ainda tem algo extra, isso chama-se galardão, ainda vou dar uma recompensa para cada um, ainda vou dar uma recompensa extraordinária. É isso que o apóstolo está dizendo: o vosso trabalho não será vão no Senhor. Tem incentivo melhor do que esse? Não é que nós vamos fazer isso porque estamos interessados apenas na recompensa do Senhor, mas é que isso é o nosso constrangimento. A gente quer fazer por onde agradar esse Senhor que nos resgatou. Quando se compreende a salvação, quanto mais se compreende a salvação, mais a pessoa faz e acontece e é operoso de boas obras e quer agradar o seu Salvador. E a gente se lembra do que está lá em Mateus 25, quando ele vai separar a humanidade, uns para a sua direita, outros para a sua esquerda, e dirá: benditos do meu Pai, vinde, adentrai as portas do reino eterno, tomem de posse, porque é tudo de vocês. Eu estive com fome, vocês me deram de comer. Eu estive preso, vocês foram ver. Estive nu e me vestistes. E eles dirão então: Senhor, quando foi que eu e nós fizemos alguma coisa? Nem se lembrarão, porque as pessoas que vão entrar no reino não são pessoas interesseiras, barganhentas com Deus, que vivem no mercado da fé, que vivem o tempo todo interesseiras, egoístas, querendo coisas e mais coisas de Deus, e não um bom e saudável relacionamento com Ele, que dura para a eternidade. Muitos não estão interessados a priori nesse relacionamento com Deus, não oram dentro dessa perspectiva, não tem um foco no relacionamento, mas naquilo que Deus possa vir a fazer, aquilo que Deus possa vir a dar. Que nós tenhamos os devidos cuidados com a nossa vida espiritual, porque Deus vai premiar cada um, mas ninguém estará se interessado nisso como se fosse o melhor de tudo, porque o melhor de tudo é encontrar com Ele e dar aquele abraço que você nunca mais vai querer largar Ele, e você nunca mais vai querer desgrudar no pescoço do Senhor Jesus. Se você não amá-lo com essa emoção, se você não amá-lo com esse afeto, dificilmente você vai adentrar os portais do reino eterno que Ele prometeu a cada um de nós. Aí sim, é necessário afeto, é necessária emoção, um apego enorme por Ele, porque Ele fez tudo por nós. Ele pagou a conta do nosso preço, do nosso pecado, levou sobre si mesmo as dores que eram nossas, os sofrimentos que eram nossos, numa proporção eterna. Num só dia Ele pagou a nossa conta. Louvado seja o seu nome.
E assim, tenhamos os devidos cuidados de não olhar para Deus apenas na perspectiva de que Ele possa nos dar todo o galardão que Ele vai dar. Ele vai premiar cada um segundo suas obras, mas principalmente olhar para Ele com esse olhar focado na sua pessoa, a importância que Ele tem para nós. Amém, irmãos? A importância que Ele tem para nós. Tenhamos os devidos cuidados. Não sejamos como parte da igreja de Corinto, que era uma igreja desfocada, deixou de mão, esqueceu os fundamentos trazidos desde a sua fundação, foi deixando de lado, foi abandonando, foi assediada, foi sendo assediada pelo mundo, a filosofia grega, a religião pagã, o culto de Afrodite, de outros deuses gregos, e assim foram sendo influenciados. A igreja de Corinto enfrentou diversos problemas morais e espirituais, mas tudo começou pela não observância dos ensinos do apóstolo Paulo. Por isso ele briga, por isso ele espelha, por isso ele fala, critica essa igreja como nenhuma outra. Como nenhuma outra. Que Deus tenha misericórdia de nós, Deus tenha compaixão de nós, e que nós possamos desenvolver esse relacionamento pleno com Deus, baseado exatamente na sua pessoa, e termos assim todas as dimensões do nosso ser envolvidos. Que Deus nos